Olá, sejam bem-vindos ao Conecta RH, o podcast da ABRH Mato Grosso, um espaço dedicado a desvendar as conexões humanas, falar sobre liderança. Nesse nosso espaço nós vamos trazer temas atuais, tendências, para conectar e inspirar todos vocês. Eu sou Nádia Macanhã, presidente da ABRH Mato Grosso, e hoje vou ser a anfitriã de vocês. Neste nosso episódio, a gente vai falar sobre um tema que tira o sono de muita gente. Nós vamos falar sobre cultura, como trabalhar a cultura, como conciliar a cultura com estratégia, como envolver a liderança em torno da cultura e da estratégia, como pensar as necessidades para o seu negócio. E eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Rochelle Schreiber. Falei correto? Schreiber. Estou com a Rochelle aqui, a Rochelle que é psicóloga, executiva de RH, está aí nessa jornada já há quase 20 anos, no agro, tem uma carreira muito forte no agro, coaching, fez várias formações, então uma pessoa estudiosa da gestão de pessoas e que já me confessou que tem um carinho especial pelo tema cultura. Rochelle, bem-vinda, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você, Nádia, é um prazer, privilégio fazer parte aí desse momento de essa iniciativa tão riquíssima aí com um tema muito especial realmente, que é a cultura organizacional. Esse papo hoje vai render, porque eu gosto muito de cultura. A Rochelle gosta de cultura, vocês então imaginam aqui. Vai ter plaquinha de tempo. Vou falar, para que já deu. Rochelle, a gente estava falando aqui no bastidor e eu já ouvi alguns colegas dizer que às vezes no podcast, o bastidor às vezes tem coisas mais ricas, inclusive, que o podcast em si. Mas a gente estava falando no bastidor até dessa dificuldade que a gente tem no nosso estado, de ter essas trocas, de ter as comunicações. Então, mais uma vez, é muito bom a gente ter esse espaço aqui para compartilhar conteúdo, conhecimento, experiência. Então, e hoje a gente vai falar de um tema que é cultura, né? Para você, o que é cultura? Qual é a importância da cultura para as organizações? Como é que você vê a cultura? Bom, cultura é quando a gente olha, né, assim, a gente fala, nossa, parece um tema tão amplo e tem que estar bonita, né? Para mim, eu vejo assim, a cultura, além de bonita, ela ser realmente, de fato, aquilo que é vivido. Então, ela é sim um conjunto daquilo que a empresa, como ela é formada, o que representa aquela empresa, quais são as crenças daquela companhia, quais os valores que ela preza, que ela aplica, aquilo que ela não abre mão. Quais desses crenças e valores, o que ela pratica no dia a dia, qual o comportamento que ela tem, seja interno, seja para fora, seja com seus clientes diretos e, além de tudo, e aí cuidando sempre também das normas, das políticas que realmente vão assegurar boas práticas internas, né? Então, eu vejo que esse conjunto todo é o que a imagem, é o que representa a cultura, é o que forma e representa a cultura da companhia. Sim, eu me lembro, eu acho que é o Salib que tem essa fala, ou ele emprestou de alguém, mas eu me lembro da figura do Salib dizendo que cultura é o jeito de fazer as coisas. É o jeito de ser. É o jeito que a gente faz as coisas dentro da organização, mais do que um papel, né? Mas é como ela se identifica, aí como ela cascateia, como você bem disse, a questão dos valores, as crenças, o jeito de fazer, né? O nosso jeito, né? A gente fala que é o nosso jeito quando a gente está olhando aí para as organizações. A gente já entendeu que cultura é o DNA, a essência, que ela é importante, que ela molda, como você disse, as relações, sejam com os colaboradores, com os clientes, é como ela imprime a sua marca. E aí, como é que é a participação do profissional de RH na cultura? Qual é a importância do profissional estar alinhado com isso? Como é que ele deve atuar ou como deveria ser a atuação do profissional quando a gente fala de cultura? Eu vejo que aí é uma ferramenta riquíssima para o profissional da área de pessoas, de RH, porque olhando assim primeiro, né, assim, ele precisa ter um diagnóstico bastante claro e seguro da cultura, de quais são as crenças da empresa, quais são os valores. É meio que inverter a pirâmide, né? E aí, invertendo a pirâmide, ela se torna um funil. Sim. E aí, em cima desse funil, é como chegamos até aqui. O que a empresa construiu até ali? Não
a gente não pode desvalorizar ou esquecer da história, da trajetória da empresa. Então tem que ter uma sensibilidade para ir lá na ponta ouvir, para ouvir os donos, sejam os interessados, sejam os sócios, e aí a partir daí olhar que momento, aí vai descendo o funil, que momento nós estamos hoje. Qual é o desafio da empresa naquele momento, olhando para os processos, olhando para as pessoas que tem, quais são as qualificações, olhando para o resultado, e aí na pontinha lá, embaixo, questão do direcionamento, e aí projetar isso adiante. Então, com aquilo que a gente tem da cultura adiante, para conseguir chegar lá, aí que é o desafiador para o RH atuar. Então, a gente tem, assim, trajetórias, percorrendo empresas, daquilo que a gente participou da cultura de algumas organizações, mas o RH, ele precisa também fazer um filtro daquilo que ele já vivenciou e personalizar o trabalho dele para dentro de cada companhia. Entendendo que cada uma tem sua necessidade específica, seu desafio, suas pessoas, e a partir daí fazer em conjunto com quem está lá, valorizando a cultura, o DNA e a identidade daquela companhia. Muito bacana, né? Eu gosto, ouvindo você falar, né, que tem que ter o diagnóstico, reconhecer a trajetória, quais foram os caminhos que nos trouxeram aqui. Você falou da inversão da pirâmide e depois de fazer a projeção. Então, o RH ele tem que fazer essa leitura profissional e ser o agente que executa, né? Eu digo que o RH é guardião da cultura. Guardião da cultura, representa a todo momento a cultura, ele fortalece. Projeta, né? Dissemina, associa, é o profissional que faz com que essa cultura seja percebida, não é descrita no papel, na parede, seja lá onde for, é como essa cultura é percebida, e aí por isso eu entendo que ele é um guardião de fato, né? Então ele já fez toda essa trajetória, entendeu? E aí faz. Rochelle, eu tô coçando aqui para te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta de milhões, né? Qual é a melhor cultura? Bom, a melhor cultura é aquela que você acredita nela e aquela que eu vejo que é a que vai de encontro com seus valores, com a sua crença, e você faz de uma forma leve, de uma forma natural, e aí vem o engajamento, né? O engajamento, ele não é imposto, ele é vivido, e aí, assim, por isso que eu falo que a cultura, ela conecta muito com aquilo. Quando o profissional se identifica com a cultura, ele ganha uma força enorme na sua capacidade de entrega, porque ele está livre, ele está leve para ele realizar as suas ações. Então, ela direciona muito o comportamento do time que está lá. Então, não tem melhor ou pior, tem aquela que mais se adapta à forma de cada um, da forma de ser. Anotou aí, ó, não tem receita de bolo, né? Às vezes nas áreas a gente fala, mas qual é a melhor? Gente, não tem a melhor, tem essa que funciona para o negócio em que você está, no momento em que você está. É aquilo que faz sentido para essa organização, a partir da história, da trajetória e principalmente do momento, porque a gente diz que a cultura é um organismo vivo, né? E que ao longo do tempo ela vai evoluindo. Hoje eu ouvi você falar mais cedo a respeito disso, né? Uma transformação, mas no sentido de evolução, a depender do momento, da situação, ela pode se moldar novamente, né? Fazer essa evolução. É um organismo vivo, não é uma coisa estática, que o que nós tínhamos no passado vai ser a cultura que vai ser perene. A gente vai ter valores perenes, né? Mas, de repente, a cultura pode ter algum incremento, trazer outras coisas. A gente tem falado hoje muito de inovação. A maioria das culturas, das empresas, tradicionalmente não tinha essa questão da inovação como foco. Hoje a gente já entende que é possível, que é importante para alguns negócios, faz total sentido. A gente estava aqui falando no bastidor o quanto o segmento, principalmente do agro, a gente estava aqui comentando a respeito do RH do agro, o quanto nós temos de tecnologia embarcada, de inovação. Então, de repente, algo que no passado talvez pudesse ser uma aspiração, mas não era uma realidade, hoje é latente, é vivo, e de repente eu vou trazer para a cultura esse elemento de tecnologia, de inovação, ou de metodologias ágeis, não sei, tem várias coisas que a gente pode colocar. E aí, pensando nisso, fazendo um paralelo, o que você entende que não pode faltar na cultura, ou o que são os acertos quando a gente fala de cultura, e o que são os possíveis erros? E aí, trazendo muito para essa cadeira, você sentou em várias cadeiras aí enquanto executiva de RH,
E às vezes a gente vê profissionais errando a mão quando estão diante desse movimento de cultura. Então, eu queria ouvir de você o que não deve faltar quando a gente está falando de cultura, quais são os acertos, o que eu tenho que, sabe, fazer o check, e o que de repente eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, ter um cuidado na hora de colocar, de fazer, seja do comportamento do profissional, ou seja em aspectos da cultura que você acha que é importante a gente ter como parâmetro aí. Bom, primeiro, assim, eu vejo que, falando dos aspectos comportamentais, né, o líder, ele tem um papel fundamental em disseminar e fortalecer essa cultura. Então, ele representa, ele tem ele está com uma caneta ali para ele fazer o seu melhor desenho, ele dá o tom da cultura. Então, é muito importante que ele tenha clareza e consiga perceber o que é valor daquela companhia e como ele vai aplicar isso no seu time. Respeitando também, e aquilo é ouvir o seu time, ouvindo o feedback deles. Porque o líder, ele pode também abafar algum dos valores, e isso aí vai enfraquecendo, a cultura vai ficando um pouco mais apagada. É perceptível, é administrável, mas a empresa acaba perdendo aí um momento importante do seu resultado. Tô entendendo que a liderança, Então, ela tá nas a liderança, né? ela precisa Como ter essa medida. acerto quando ele está agindo, comunica, ou como, digamos aí, um deflator da cultura quando ele não está engajado, ou quando ele, de repente, tem alguma resistência e acaba não se valendo da cultura, dos valores, ou até das crenças que, porventura, a organização tinha. Ok, falamos de liderança. O que mais que tem que ter e o que não pode fazer? E aí, assim, o papel da companhia, que daí eu vejo que o RH também, ele é um agente provocador disso, é realmente nos momentos principais, então ter ritos aí que ele proporcione e resgate os valores da cultura, seja em reuniões, seja em convenções, seja em workshops menores, seja na busca de um profissional líder, a identificar aí os mesmos elementos que são valorizados dentro da companhia com o perfil do profissional, e aí ele fazer essas conexões. Isso é ir cuidando e monitorando os comportamentos organizacionais para valorizar essa cultura. Então, não perder de vista, não perder essa sensibilidade aí para esse acompanhamento. Quando a gente falando de cultura, tem 3 elementos que eu vejo muito fortes assim para cuidar, né? Que são os 3 Fs. Que a gente falou, 3 Fs, que é ser firme. Ser firme, assim, olhando para a história da empresa. As pessoas gostam de da empresa que tenha seus valores bem definidos, né? Ela traz uma identidade, ser forte com aquilo, e ser forte não é impositivo, é que os líderes sejam fortes para aplicar, serem engajados em aplicar aquela cultura. E aí, flexível, que é o que a gente comentou muito, é inovação, é mudança, vem pessoas com novas ideias. Então, é ter abertura, sem deixar de perder a fortaleza e essa identidade. Então, nesse conjunto aí de elementos, eu vejo que é o papel ali que não pode deixar de faltar dentro dos líderes. E um erro comum aí? Você já viu acontecer? Eu vejo que é resistência. Eu querer fazer do meu jeito, é a individualidade. Eu me colocar naquilo que eu penso, que eu acredito, que eu sempre fiz assim. E aí, seja dentro de casa ou quem vem novo, né? Então, assim, não, aqui construindo junto é muito mais valoroso do que fazendo somente do meu jeito. Sim, a tendência a ser um erro é muito maior. Perfeito, muito bom. E aí, falando no impacto, como é que você vê o impacto de uma cultura bem desenhada? Se pudesse passar aí pelos subsistemas. Tá. E depois eu quero também uma correlação com a estratégia, mas vamos primeiro falar aí dos impactos. Eu tenho uma cultura que foi bem construída, eu tenho uma cultura que é forte, que é firme, que é flexível. Como é que isso ela gera resultado para o negócio? E que subsistemas ela impacta? Ou que subsistemas a gente trabalha para fazer com que ela seja forte, firme e flexível. Eu vejo que um grande impacto, assim, ela motiva, e ela sendo bem construída, bem clara, bem aplicada, ela motiva e engaja as pessoas que estão lá, porque aquilo dá uma segurança.
E, ao mesmo tempo que ela motiva, ela vai para os negócios, ela direciona o comportamento das pessoas daí no dia a dia. Então, as relações, quando alguém destoa daquele comportamento, já é nítido. Ele é perceptível que aquilo tá destoando. E aí ela ganha também eu falo que é uma amplitude na atuação dela, porque além de internamente ela estar fortalecida, externamente a reputação dela, ela ganha uma representatividade muito grande. Então, para entregar os negócios, isso funciona muito melhor. Então, os resultados, eles acontecem quando as pessoas estão engajadas, têm clareza no seu papel, direcionam a sua execução com segurança. Ser uma cultura também que a gente tem abertura para onde errar. Se errar é olhar para onde está uma fragilidade, e isso gera confiança. Então, as pessoas se sentem seguras para entregar um melhor resultado. E aí, esse conjunto de ações internas, elas vão repercutir no impacto e na reputação da companhia. Se pudesse sintetizar, então, estou entendendo que você está dizendo que melhora o clima, né? Melhora as relações internas. Você falou de resultado, estou entendendo que melhora a produtividade. Eu sei o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. E como estou fazendo. Você falou aí de repente, criar um ambiente que até, às vezes, pode trazer resultados adicionais com a inovação. Porque se eu tenho uma cultura que permite que eu erre, que eu aprenda com o erro, eu também crio um espaço para trazer as melhores práticas. Você falou de motivação e engajamento, então estou entendendo que quando a gente olha para os resultados, eu tenho melhores relações, um melhor clima, melhor produtividade, consequentemente, em função disso, uma melhor comunicação e até um espaço para crescimento e desenvolvimento, quando eu tenho um ambiente onde eu posso aprender com o que acontece. Sim, perfeito. Resumiu bem e capta bem, acho que é muito alinhado, né, as ações do que vem acontecendo, né? Então, perfeito a síntese da... Sabe que eu me lembrei, você falando, aí a gente vai resgatando, vai lembrando de coisas, porque tô numa implantação de cultura agora, inclusive, mas num determinado momento a gente implantou cultura numa das empresas. Implantou não, já existia, né? Até a gente usava um termo que a gente fez uma reforma, mantemos os pilares e reformamos a cultura. E aí a gente estava trabalhando uma crença limitante da organização, que falava descentralização e falava que a omissão é a chave mestra para todo engano, que a partir da omissão, na época a gente construiu um canal de ética. Gente, a gente conseguiu a partir dessa crença, trabalhada dentro do movimento de cultura com as pessoas, de identificar desvios. Então, olha até onde ela pode chegar. A gente tinha valores muito claros, trabalhamos a cultura, a comunicação, os colaboradores se sentiam agentes desse movimento e quando eles identificavam alguma coisa que destoava, como você bem usou o termo, que destoava daquilo, ainda que ele não tivesse certeza, ele tinha hierarquia para fazer isso, mas a gente tinha, na época, 5 estados. A gente não consegue estar atento a tudo que acontece. E aí, através desse movimento de cultura, a gente conseguiu identificar falha e corrigir rota. Né? Identificar falha e corrigir rota. Muitas vezes a gente vê nas organizações o inverso. Mas fulano faz, por que eu não posso fazer também? Então, quando você trabalha o movimento da cultura, você cria uma corrente positiva, uma corrente do bem. Um elo de confiança. Elo de confiança. Você cria embaixadores da tua marca. Eu acabei não falando, mas assim, quando você falou, eu entendo que ele também trabalha o brand, porque trabalha a marca empregadora. Você trabalha em marca empregadora, porque ele se sente tão bem naquele ambiente que ele dissemina, ele fala, ele se sente pertencente, como você bem disse. Então, acho que ele abrange muitas coisas. E aí, como é que o RH, que já tem essa cultura, como é que ele trabalha isso, de repente, no RS, no desenvolvimento, na remuneração, nos guarda-chuvas que a gente tem, às vezes na competências. Eu queria que você tangibilizasse aí como é que a gente desdobra a cultura nos subsistemas. Perfeito. Bom, dentro ali da cadeira, né, assim, das ações de RH, o RH, ele tem esse papel aí cuidadoso, né, de trazer pessoas. Então, desde a identificação da posição que ele vai buscar, ele começa a mapear o perfil.
E dentro do perfil, claro, dos conhecimentos técnicos que são exigidos para executar, tem os comportamentais. E é aí que ele vai se aprofundar, ele vai mergulhar nos papéis, né? No qual o comportamento esperado para aquele profissional, seja ele da operação, seja ele um analista, seja uma liderança, e aí dedicar tempo realmente a entender e conhecer esse perfil para ser o mais assertivo possível, que ele conecte realmente com a cultura, que ele represente. Você está trazendo uma liderança. E um dos valores é comunicação, é um elemento da cultura, ou respeito, vamos pegar nesse sentido. E se eu tenho um líder que ele trabalha estritamente comando e controle, que ele não respeita as pessoas, ele não vai se conectar. O que eu estou entendendo que você está dizendo é isso, né? É você olhar para a cultura que você tem, o que são os comportamentos desejáveis dentro dessa cultura, e quando eu estou no processo de atração, se eu tenho alguém que não está alinhado, ele não faz parte desse processo, ele nem entra. Exato, já acende uma luz amarela. Opa, temos aqui pontos de atenção, né? E aí entender, debater sobre isso. E isso é cuidadoso, isso demanda tempo, requer bastante atenção. E com quem já está dentro de casa, né? Entrou, temos um time, qual é a jornada dele ali dentro? A gente começa a olhar aí para os planos de desenvolvimento, para as trilhas, de onde eu preciso aprimorar. Aí Começa no onboard, né? Começa no onboard. Já fala da cultura ali no onboard. Já traz uma ambientação. Testou na seleção, entrou no primeiro dia, ele já vai entender que cultura é essa, que empresa é essa. Onde eu estou. Que é aceitável, não aceitável dentro desse Exato. Trazer o máximo de informação, experiência dele conhecer quem já está ali dentro da companhia, conhecer os ambientes, seja as unidades, e a partir daí ele já começa o jogo dele dentro do dia a dia. E aí tem o papel do RH, né, desenvolvimento humano aí para as trilhas de conhecimento e aprendizagem. Algumas para entregar o resultado, então onde a gente traz conteúdo para enriquecer o conhecimento, e quais comportamentais. E daí essas também são muito importantes estarem alinhadas com a cultura. Sim. Então, liderança tem que ter uma atuação participativa, ou tem que ter uma tomada de decisão em conjunto, prestação de serviço, prestação de informações. Então, o que é necessário para a liderança e aquilo que hoje nós temos dentro do nosso time. E aí, a partir disso, a gente tem um mapa de necessidades ali para trazer, para aprimorar com o seu time. Então, eu vejo que em todos os setores de pessoas têm a oportunidade e o dever de olhar para fortalecer, das ações para fortalecer a cultura. Na pesquisa de clima, seja no ciclo de avaliação e gestão de desempenho, vem a cultura das entregas, de medir resultados, dos feedbacks. Então, em cada um desses momentos, o direcionador é a cultura. Sim. Nas ações de comunicação. Nas ações de comunicação, então ter clareza nos informativos, quem entra, quem não entra, seja na divulgação de vagas, seja numa cultura de oportunidade interna, então olhar para trabalho de casa. De repente, transparência é um valor. Retenção, carreira. Então, assim, o que nós vamos aprimorar e fortalecer dentro da cultura? Muito bacana. E tô aqui pensando que de repente tem alguém nos ouvindo e tá lá com o desafio de trabalhar a cultura, não sabe por onde começar, não sabe se vai sozinho, se busca uma consultoria, que ferramenta usa de repente para poder fazer esse trabalho. Para quem está nos ouvindo e que tem essa dor, esse incômodo de trabalhar a cultura, qual é a sua recomendação? Por onde ele começa? O que ele vai buscar? Imagino que você já passou isso algumas vezes na sua vida. O que você diria para essa pessoa? Como é que ele faz esse trabalho? Como é que ele começa esse trabalho? Tá. Bom, quem está começando aí é riquíssimo, né? Esse momento aí de desenhar a cultura aí, ele tem a oportunidade realmente de compreender a companhia. Então, dedique tempo, muita humildade para conhecer os elementos da sua cultura. Mas não
não faça sozinho. Eu recomendo que realmente busque um mentor, um apoio, ou uma equipe de mentores, pode ser interno, outros líderes. Sempre tem a alta gestão que vai direcionar, mas ela não é a cultura, ela não deve ser uma mensagem única, só de um viés, e sim um conjunto de elementos para que ela seja forte. Ouça toda a base da empresa, porque elas também representam bastante. Então, dedique tempo aos elementos internos, mas busque o apoio externo, que a partir daí as ações elas ficam, é um programa, e cultura é um programa contínuo, é um programa que ele inicia, mas ele vai sendo aplicado, ajustado, melhorado, e aí vai sendo construído. Então, ela ganha maturidade para ela ganhar força e representatividade na sua marca. Eu nem vou perguntar do tempo, porque você quis saber. É uma pergunta bem complexa, quanto tempo a cultura está madura. Mas eu tenho uma outra pergunta no sentido da cultura, que de repente tem alguém que já está nesse momento, que está vivendo. Como é que eu sei que eu preciso fazer um movimento cultural, reavaliar minha cultura ou mudar a cultura? Como é que eu identifico o que eu preciso fazer? Porque de repente tem alguém que está nos ouvindo que está lá, poxa, tá bacana, os resultados estão vindos, tá legal, mas assim, quando é que acende uma luz? Ou que sinais me alertam para poder rever a cultura, olhar a cultura? Você falou que às vezes você tem uma diretriz da alta liderança. Às vezes a diretriz não vem, vamos e venhamos, a gente sabe disso. Exato. Mas a gente falou que a gente é o guardião da cultura, que é um agente de mudança, inclusive dentro da cultura. Como é que eu identifico que de repente eu preciso revisitar ou avaliar a cultura, ou fazer um movimento de cultura? Tá. Eu vejo que assim como nós nos relacionamos todos os dias, a empresa é um organismo vivo, constante, e as pessoas são agentes de entrega e transformação. Então, ouvir das pessoas, quando no dia a dia esses aspectos já vão sendo percebidos. Então, a liderança ela tem a missão também de ouvir o seu time, aquilo que está funcionando, aquilo que não está. A gente falou, né? Cultura são as crenças, os valores, as normas, os comportamentos. Então, o líder ele é um agente de escuta muito importante. E dentro do papel do RH, sim, em tempos, né? Seja aí não tem assim data específica, mas terem rodadas, encontros aí para falar sobre isso, falar sobre o comportamento, falar sobre a entrega, falar sobre os alinhamentos aos valores. Então, se não estiver ligado essa avaliação comportamental direto a um prêmio anual, uma avaliação de um ciclo anual, que o RH provoque encontros e debata sobre isso. Então, ele pode ou não estar linkado a uma remuneração variável, a uma estratégia de distribuição de ganhos, mas ele ser, sim, um elemento aí importante nas rodadas de conversa, assim como é um planejamento, assim como são os resultados. E aí, Rochelle, ouvindo você e até complementando, eu acho que tem alguns cenários, né? Agora há pouco a gente estava falando aí de cenários com a Leila, nossa presidente da BRH Brasil. Se você não assistiu ao podcast dela, assista, que tem dicas valiosas. E a gente estava falando sobre essa capacidade do profissional de RH de ler cenários, né? Então tem alguns cenários que às vezes as empresas passam, por exemplo, por um momento de expansão muito grande, que de repente tem regiões diferentes, tem negócios diferentes, que daí eu vou ter que olhar para a minha cultura para ver se eu consigo adaptar nesse novo cenário, ou se eu tenho que fazer uma evolução cultural. Tem às vezes pesquisas que, né, trazem, como a gente falou da pesquisa de clima, às vezes notas ruins, tem uma dor ali, alguma coisa está chegando e eu preciso olhar. Quando eu não consigo atrair ou reter os profissionais, tem algum sinal ali de que de repente aquilo que eu estou vendendo, ou às vezes eu não estou nem vendendo, né? Mas aquilo que a gente está colocando não está alinhado. Então acho que tem alguns movimentos, sejam eles de expansão, de crescimento, de reposicionamento, ou de insatisfação com as pessoas que ali estão, né? Líderes que não formam pessoas, enfim, algumas coisas que podem ser alertas para você que de repente está pensando, mas não sabe se é o momento adequado ou não, né? De identificar aí se esse é o momento oportuno, além de, como você falou, de ter as rodadas de conversas, de repente, né?
a gente usa o termo comitê de gente, mas não é um comitê de gente, de repente, uma conversa franca, perguntando como é que você está percebendo, fazer um questionário, um formulário, enfim, várias outras situações. E a gente falou aí de repente do profissional ir buscar ajuda para fazer, mas o que o profissional de RH que quer trabalhar a cultura dentro da organização, quais conhecimentos ele precisa ter? Tem alguma formação? Tem algum conhecimento que ele precisa ter? O que você diria para quem está nos ouvindo e que de repente quer ser esse profissional que trabalha a cultura? Aí, um parênteses aqui, assim, para mim, um profissional que entende de cultura organizacional e desenvolvimento de liderança pode assumir ou entrar em qualquer empresa, porque são, de fato, duas frentes de trabalho bastante desafiadoras, que requer uma qualificação, uma preparação, um entendimento que seja para poder tocar. Então, estou nos ouvindo aqui, falei, poxa, a Rochelle falou coisas tão bacanas, eu quero ter esse conhecimento, mas não tenho, nunca fiz nada nesse respeito. O que você recomendaria para o profissional que quer ser, de repente, um especialista em cultura? O que você acha que ele deve fazer? Que caminho ele tem que seguir? Tá. Bom, é complexo e ampla essas perguntas, hein, Nádia? Mas, assim, eu acho que elas são riquíssimas, assim, né? E são, assim, como traz bastante oportunidade aí de aprendizado e aprender juntos. E então, quem está olhando muito para a cultura, ele, de fato, assim, ele olha muito para governança. Governança. Né, governança e o comportamento da alta liderança. Como eu tomo decisão? Como essa empresa, o que essa empresa valoriza? Né? Então, assim, entender do seu negócio, quais são os critérios que são primordiais para a liderança executar, o que ela desempenha, o que ela não abre mão. E isso eu vejo que o profissional que quer ser especialista, ele precisa também entender desses critérios. Então, ele vai ter que analisar também desses dados, ele tem que ter uma capacidade de analisar informações, dele gerir os riscos. Então, qual o impacto? Né? Se a gente tem esse número, o que isso está mostrando? Como você falou, olha, isso daqui acende um sinal. Então, eu tenho que ter uma capacidade analítica. E isso é ouvir as pessoas de uma forma muito genuína, ter muita abertura para não se contaminar também, e aí olhar para as ações realmente, aí construir ações em conjunto. Então, ele transita muito na estratégia do negócio, em ouvir realmente de onde está vindo aquela informação e buscar parcerias para construir ações em conjuntos assertivas. Então, estudar a gestão de mudança é fundamental, porque realmente a cultura, percorrer isso, né, como a gente falou, vou para uma unidade nova, seja uma abertura, seja um local novo, seja pessoas novas que estão entrando, é gerir mudanças, gerir impactos. Então, eu vejo que esses elementos ali esses conhecimentos são fundamentais para esse profissional. Hoje mais cedo a gente estava ouvindo, né, o André, que é CEO da Futura SA, que também gravou um podcast conosco, não perca. Se você não assistiu, assista também. E se não foi ao ar, porque eu não sei como é que vai ser a sequência, assista que ficou muito bom. André é CEO da Futuro SA, né? Tô aqui falando André como se as pessoas soubessem. É CEO da Futuro SA, e ele falou sobre 6 tendências, sobre 6 mega tendências para o futuro do RH, futuro das pessoas. Então ficou muito bacana, aproveite aí. Mas eu ouvi você falar aí da questão da escuta, e eu puxei o André porque eu me lembro que ele falou da habilidade de fazer perguntas, né? Porque o líder, e até nós, né, profissionais, a gente está muito habituado a dar respostas. E para fazer esse trabalho de cultura que você está falando, eu estou entendendo que o profissional tem que aprender a fazer perguntas. Para poder fazer essa escuta também, né? Fazer esse movimento de ir lá, captar, para poder entender um pouco melhor. Você falou dele, de repente, fazer uma formação de gestão de mudanças para entender os ciclos, os movimentos, né? Aí, de repente, fazer bench. Eu ouvi você mais cedo falar da mentoria. Buscar as parcerias, seja tanto internas quanto realmente externas, seja mentoria com um profissional, seja uma consultoria externa, seja aí uma formação específica. Tem escolas hoje de negócio dentro especificamente para trabalhar a cultura. Exato, escolas de negócio. Então, o conhecimento, ele não vai parar. A nossa trilha de aprendizagem não para. Então, é importante que o profissional seja um protagonista
também, né, do seu conhecimento, da sua trilha de carreira e aprendizagem, e também traga isso para aplicabilidade dentro da transformação organizacional. Muito bacana. Qual foi o maior desafio? Aí tô curiosa mesmo. Tá. Qual foi o maior desafio que a Rochelle enfrentou quando ela implantou cultura? Tá. Ou quando ela trabalhou a cultura, né? Não Tá. necessariamente precisa implantar. Às vezes a gente está fazendo ali o processo de manutenção ou disseminação. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? E como é que você ultrapassou, né? Transpassou essa dificuldade? Tá. Acho que um case aí interessante foi quando, assim, houve aí uma aquisição, né, de uma companhia fez uma aquisição então eles se reuniram aí para somar os negócios. E aí vem pessoas, né? Então a gente tem isso é uma estratégia de negócio, mas são feitos de pessoas. Então realmente foi mergulhar para compreender qual era o perfil desse time que já estava bem estabelecido, e aí como são regiões muito diferentes, têm suas características bem próprias, e como plugamos o que existe numa cultura e o que já é existente em outra, mas aquilo que a gente quer construir. Então, de duas se formarem uma melhor ainda. Trazer uma oportunidade melhor ainda. Por que eu falo que é um desafio? Porque houve bastante resistência. E os profissionais da área sempre já se conhecem, então já tem aqueles pré-conceitos, né, um com o outro. Então, as crenças pessoais se sobrepõem ao nosso objetivo comum. Então, foi fazer com que as pessoas compreendessem aonde vamos chegar. Então, quando a gente falou aquele momento, o meu comportamento, ele pode engajar, mas ele também pode afastar. Então, eu vejo que nesse foi um ciclo, nós, né, determinamos realmente, relacionamos para o negócio o que era importante trazer de processos, e isso não pode faltar, deixar de olhar. Então, de processo que precisa ser implementado, melhorado, revisado, e aí pessoas, quais são as etapas? E aí exige um pouco mais de tempo, de cuidado, de escuta, de perguntas, de entender as dores, as limitações, e aí esse ciclo se estendeu, né? E foi uma jornada de 1 ano e meio, mas com presença constante para fazer com que a melhor receita, né? A receita do conjunto funcionasse bem. Sim, muito bom. Muito bom, é desafiador, né? É desafiador, consome, então assim, e também exige muita habilidade para você não trazer aquilo como uma verdade absoluta. Então, sempre estar aprendendo, ouvindo e compreendendo que muitas vezes uma postura não é aquilo, não é a característica principal do profissional, mas sim é um momento. Então, que quando ele tem confiança até para colocar as dores dele, é a oportunidade que nós encontramos para aprimorar e fazer com que ele enxergue qual é a melhor direção. É construir juntos. Muito bom. Rochelle, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu tinha aqui mais uma lista de perguntas para poder te fazer, mas a gente está chegando ao final. E antes de fazer o encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está te assistindo aqui, para chegar no coraçãozinho lá de quem está acompanhando. Tá, perfeito. Bom, eu vejo que assim, profissionais de pessoas, né, a gente vem lidando muito com a transformação, aprimoramos cada vez mais a nossa tecnologia de informação. Aproveitem a IA, os recursos que nós temos de inovação, mas sejam cada vez mais humanos, mais sensíveis aos comportamentos dentro do time e dentro da organização. Então, cuidem das pessoas para que elas cuidem dos negócios. Muito bom. Ó, refrisando, cuidem das pessoas para que elas cuidem dos negócios. Isso aí. Rochelle, obrigada pela tua participação aqui, foi muito bom. E você que nos acompanhou até agora, obrigada pela tua presença, pela tua participação. Curte, compartilha, comenta, nos acompanhe nas redes sociais, siga a gente nas redes, porque em breve a gente tem mais conteúdo aqui para vocês. Até mais!